Hoje é um dia diferente para nós do canal do YouTube, que estamos fazendo uma entrevista com o Tom, que é o sommelier do Casserole, que é um importante restaurante em São Paulo, que eu frequento há muito tempo. Então foi um prazer ter estado no Casserole, foi comemorando os 30 anos de casado. Escolhemos um lugar especial e conhecer uma pessoa mais especial ainda, que vamos apresentar agora, que vai contar algumas coisas para a gente. Boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia, tudo excelente, graças a Deus, numa segunda-feira de folga do trabalho, curtindo a esposa e as filhas, então estamos todos bem. Que bom. Legal, obrigado pelo aceite do convite, Tom, de conversar um pouco com a gente e nos contar algumas das histórias que a gente sempre fala de vinhos, né, do vinho em si, do produtor, mas tem um outro lado que é o lado do sommelier. Então, o sommelier, só para contextualizar, é aquele que faz o serviço do vinho, é o responsável pela adega do restaurante, construir a carta do restaurante e pelo serviço do vinho. Então, tem uma formação bastante grande, bastante profunda, não só no mundo dos vinhos, mas no mundo inteiro de bebidas e charutos. Então, obrigado, Tom, por estar aqui e poder compartilhar um pouco das suas histórias conosco. Olha aqui, é um imenso prazer. Eu tive a felicidade de conhecer o Alberto no La Casserole e o Marcelo eu tenho conhecido através dos vídeos do Alberto que eu tenho assistido. Tenho achado vocês muito bacanas, muito legais. Queria mesmo ter essa possibilidade, estou tendo hoje. E o que você falou, Marcelo, é interessante sobre ser o sommelier, que é exatamente nesse momento onde tudo aquilo que se vivia de expectativa sobre o vinho vai acontecer, né? É na mesa. É na hora que você vai comer aquela comida que você tanto quer e vai beber com aquele vinho que você guardou por tanto tempo para ter esse momento. Então, não tem jeito. O momento é esse, é o momento de encontro com o sommelier e é dali que as memórias irão ficar guardadas eternamente. Então, o momento é muito importante. E você não é de São Paulo, né? Não, eu sou nordestino, sou mais um nordestino que veio para cá para tentar a vida e graças ao bondoso Deus, eu posso dizer que eu consegui, que não foi fácil, mas eu consegui e esse conseguir inclui justamente o meu casamento, a minha esposa, as minhas filhas e a atividade que eu desempenho hoje, porque ser sommelier era uma coisa que eu antes era administrador de empresas, vivia o mundo do vinho como atividade paralela, mas já trazia problemas diversos, porque o diretor da empresa, cada vez que ia falar comigo, eu estava no telefone falando sobre vinho e o cara me segurou, não sei como, por um bom tempo ainda, até que um dia, depois de 10 anos, eu resolvi pedir demissão e fui para o vinho em definitivo e lá estou até hoje. Que bom. Como é que você começou essa carreira de sommelier? Então, essa coisa é engraçada, porque nós tínhamos lá nos anos 90 a bela e boa importadora Expand. Acho que vocês lembram disso, né? Sim, sim. Fiz vários cursos na Expand e tive o prazer de conhecer muitas pessoas legais. E eu tive o grande prazer de fazer alguns cursos com o nosso saudoso Saul Galvão. Exato. E a Expand era a época que você comprava uma garrafa de Dommelschó a R$ 45. É verdade. E ali a Expand tinha um cara que fazia um programa na TV, na madrugada, que era o velho e bom Lopes, né? E aí o que acontece? Ele gravava diretamente da adega do Fasano, a TV exibia, e eu, na madrugada, que eu sempre fui um cara que adora dormir tarde da noite, eu não gosto de dormir cedo, e eu adorava ficar esperando a madrugada acontecer para ver aquele cara falar sobre vinho. Claro. E o momento que ele despejava
o vinho na taça, e eu via aquele movimento do vinho batendo no fundo da taça, e o vinho chacoalhando de um lado para o outro, e depois ele girando a taça, levando a taça ao nariz, eu pensava, o que é isso? Pelo amor de Deus, que negócio é esse? Eu achava aquilo o máximo, então eu comecei a pensar, eu preciso viver isso, eu preciso saber o que é isso. E aí, trabalhando na empresa que eu administrava e recém-casado, eu falei para minha esposa, eu preciso aprender sobre vinhos. Não tem jeito. E aí, fui atrás de informações e cheguei na ABS. E aí me inscrevi em todos os cursos que a ABS dava, mas ainda não era o curso profissional, eram aqueles cursos para o enófilo. Eu fiz esse daí. Eu fiz Então, alguns assim, também. então, toda quarta-feira à noite tinha a degustação da ABS e nas quintas e sextas tinha os cursos harmonização, vinhos brancos da França, vinhos brancos do Chile, vinhos portugueses do Dão, vinho Era muito português do legal. Douro, vinhos de Bento Gonçalves. Então, eu sempre ia fazer esses cursos, até que eu resolvi fazer, extremamente sem noção nenhuma, eu resolvi fazer uma confraria. E aí, reuni algumas pessoas e dei o nome de Vinho Entre Amigos. Eu precisava, então, de um restaurante para fazer um jantar e uma harmonização entre vinho e comida. Eu não sei como eu fui procurar justamente o grande e espetacular chefe de cozinha, o Alencar, do Santo Colomba. Muito bom também. E aí o Alencar, que foi um grande parceiro meu, falou, você traga a sua confraria aqui e a gente vai fazer todas as noites um jantar para você falar sobre vinho e falar sobre harmonização. E tinha momentos que o Alencar fazia uma coisa chamada menu confiance, ou seja, ele exigia, ele fazia. E aí foram várias noites ali, acho que durante uns 2 anos, até que um dia, e aí você vê como esse mundo é pequeno, um dos meus confrades era justamente o padrinho do filho da proprietária do La Casserole. Nossa. Que loucura. Pois é. E aí ele me falou, ô Tom, por que a gente não faz um evento no restaurante da proprietária do La Casserole? Eu falei, isso seria fantástico, vamos fazer? Vamos fazer. Então, convidei a confraria e lá fomos nós. Foi um jantar super lindo, restaurante lotado. E naquela noite, esse rapaz foi até ela e falou, olha, o La Casserole não pode mais ser um restaurante sem sommelier. Você está perdendo tempo. E se você quer ter um sommelier nota 10, você convida esse rapaz, convida o Tom. Ok, passaram-se algumas noites, um dia eu estava em casa, toco o telefone e era a proprietária do Casserole me convidando para um café. Combinamos o café lá no shopping Higienópolis e durante esse café ela me perguntou, você aceita ser o primeiro sommelier do La Casserole? Pô, nossa, só faltava essa, né? Imagina. Legal. Imagina eu, nordestino, tentando a vida em São Paulo, tentando a vida no mundo do vinho, sou convidado para ser sommelier de um dos restaurantes mais exclusivos que existem no nosso país. E aí eu falei assim, eu topo. Essa história é engraçada, mas eu tenho que contar. Claro. Eu falei, eu topo. Então, fechamos o seguinte, eu ia trabalhar sexta e sábado à noite, só. A semana inteira eu não aparecia. E a clientela que me conheceu sexta e sábado, ela retorna durante a semana. A mesma pessoa vai ao La Casserole 4 vezes na semana, como pode? Nossa. Uau.
Então, o cara ia, na quarta-feira não me encontrava, ia na quinta não me encontrava. Aí começaram a perguntar a ela, escuta, cadê o sommelier daqui? Ah, ele não pode vir durante a semana porque ele tem um outro emprego e ele só pode vir de sexta e de sábado. Ah, isso está errado, isso não é legal. Pô, eu queria ele aqui na mesa conversando comigo, dá um jeito nisso, dá um jeito nisso. Quando foi em 2005, ela me chamou e falou assim, olha, Tom, não dá mais. Você precisa ser contratado em definitivo e ficar aqui a semana inteira. E de 2005 até hoje eu estou no La Casserole a semana inteira. Então, foi assim. Meus parabéns, Tom. Meus parabéns. É uma vitória. É verdade. Hoje em dia... E aí, em 2005, já que eu ia ser um sommelier profissional, eu não poderia, na minha concepção, ser sommelier sem ter o curso profissional. Então, naquele ano, eu procurei a ABS para fazer o curso, sim, profissional. E aí, fiz o curso e lá estou até hoje. Que maravilha. Muito bom. É uma bela história, né? Foi assim. Então, isso me lembra uma história que eu li num dos vários livros que eu já li sobre vinhos, né? Não nesse contexto, obviamente, mas que o autor do livro, na sua confraria, quis pegar uma peça nos outros confrades. E ele abriu uma garrafa de vinho de corte bordalês, não me lembro se era um Bordeaux ou se era um corte bordalês, mas um vinho nacional ou algum outro vinho. E ele botou uma certa quantidade de vinho do Porto para dar um pouco mais de doçura, o álcool dava um pouco mais de estrutura e levou a garrafa, não sei se levou num decanter ou levou em outra garrafa, sem rótulo, apresentou para a confraria e todos adoraram. E aí, no final, ele revelou, falei, olha, isso aqui, na verdade, é um vinho mais simples, em que eu dei uma turbinada com o vinho do Porto. Eu fiz uma atividade dessa uma vez, eu fui até eu não sei se é um convento, eu não sei, alguma coisa da Igreja Católica que tem ali em Tapecerica da Serra. E eu fui lá e pedi ao padre que me vendesse uma garrafa do vinho que ele usava na missa. E ele me vendeu aquilo lá, que era uma desgraça em termos de vinho. E a gente fez uma degustação top. E eu coloquei essa garrafa entre os vinhos bacanas para ver se é verdade, que eu acho uma balela essa história que as pessoas falam. Você reúne o Alberto, o Marcelo, o Tom, o Manuel Beati, sei lá quem mais, e você põe um vinho porcaria no meio de vinhos tops e nós vamos eleger esse vinho porcaria como sendo um dos grandes vinhos. Isso não acontece, isso é balela. Isso é história, isso não acontece. Pois bem, eu peguei esse vinho da igreja e botei no meio dos vinhos bacanas e servi. E os caras, a hora que degustavam, os caras falavam, que vinho horroroso é esse que alguém não está nos servindo e tal. Coitado do padre. E aí eu falei que era o vinho do padre, que era o vinho servido na missa. Pedi desculpa, mas eu queria fazer essa brincadeira. Que é um contraponto àquela história que a gente ouviu não faz muito tempo, faz 3 anos aí que os caras colocaram o vinho Toro Louco no meio de grandes vinhos de Bordeaux e que ele foi eleito o melhor vinho do painel. Pô. Isso, assim, desculpe, eu concordo contigo, Tom. Para quem tem o hábito de beber vinho, e na verdade não é nem uma questão de ser um conhecedor e tudo, é uma questão de experiência. Então, se você todo dia come um determinado arroz feito pela sua mãe, se alguém fizer um outro arroz e você for provar, você vai ver, esse arroz não é igual ao da minha mãe. É evidente. Então o vinho é a mesma coisa. Quem está acostumado a beber alguns tipos de vinho tem a memória do sabor, do olfato. Quando você prova, você fala, olha, isso aqui é um Cabernet Sauvignon. Muitas vezes você não sabe exatamente qual a safra, exatamente qual é o produtor, mas se você botar um Syrah
um Cabernet Sauvignon, quem conhece vinho vai saber que é uma coisa muito diferente. Exato. Um grande conhecedor para saber disso. Então, eu também acho que isso é história. É pegar e colocar um coringa para ver o que acontece. Obviamente, eu tenho histórias de coringas que eram parecidas, mas que surpreenderam. Eu pergunto a vocês, até a década de 90, qual era o brasileiro que tinha adega em casa com vinho armazenado em adega? Não tinha. Não tinha. Ninguém tinha. Não existia isso. Nós compramos uma fazenda no interior aqui de São Paulo e a adega está lotada de grandezinho de Bordeaux. Cara, pensa isso, uma fazenda no calor, naquele calor infernal. Os vinhos eram da década de 70. Como é que estavam esses vinhos? Pelo amor de Deus. Só se ele fez uma caverna embaixo da casa. E assim, colocou um ar-condicionado, né? Exatamente. Porque é interessante que eu, uma vez que fui para Saint-Émilion, né, eu fui descendo na adega do sujeito, conforme você ia descer. Saint-Émilion é uma ratoeira, né, por baixo do morro, lá é cheio de adegas. E você ia descendo, parecia que você estava entrando numa geladeira. O que ia baixando a temperatura conforme chegava lá embaixo era muito legal a experiência, né? Quanto mais se aprofundar, mais melhor fica, né? Mas o interior, em geral, fazenda no interior é uma região muito quente mesmo, né? É impossível de sobreviver, né? Então, é isso que eu acho. O cara que frequenta restaurante em São Paulo, principalmente os bons restaurantes, ele deve ir... É igual a história. Quando você vai num restaurante, você nunca deve levar uma única garrafa. Você tem que levar duas. Porque a sua primeira garrafa, o vinho pode não estar bom. E aí? Mas você pede uma garrafa no restaurante. Pede uma do restaurante. E qual é a proporção que nenhum médico, né? entre vinhos que levam assim e vinhos do restaurante? Eu posso dizer que eu tenho a felicidade de ter, de cada 50 clientes que visitam ali, 4 levam vinho. Então, é uma proporção bem pequena. Bem pequena. Achei que fosse maior a proporção. Mas é que tem a coisa, né, Alberto? Eu me sinto muito feliz por isso. O cliente quer conversar comigo. O cliente quer que eu ofereça algo. O cliente quer que eu debata o tema com ele. E se ele leva o vinho da casa dele, teoricamente ele já não tem muito o que saber daquele vinho, porque se ele já manteve na casa dele, ele já estudou, ele já foi atrás de informações. Então, quando ele chega, simplesmente me entrega e eu abro e o serviço é feito. Mas não tem essa coisa da conversa, olha. Então, o cliente, felizmente, ainda quer... Eu sempre digo, o Casserole é um dos poucos restaurantes em São Paulo que o cliente ainda fala, me chama o sommelier, por favor. Então, isso é bacana. É verdade. Tom, tem uma pergunta. Tem uma pergunta, assim, como é o trabalho do sommelier pensando em montar uma adega, montar uma carta? Porque quando nós, pobres, digamos, mortais, enófilos, a gente monta a nossa adega em casa no nosso gosto. E muitas vezes você se encontra numa situação de ter que montar uma adega muito mais voltado para o cardápio do restaurante e muito mais voltado para o gosto do público. Então, me conta um pouco como é isso. Montar uma carta, mas que combine com o menu do restaurante, principalmente com o gosto do público. Porque muitas vezes o gosto do público é diferente daquilo que seria naturalmente a combinação do vinho para o prato. A primeira ideia é que você tenha os vinhos que harmonizem com aquela comida que o seu restaurante serve. Essa é a primeira ideia. E aí, depois, você parte do seguinte pressuposto. Você junta as N pessoas que você atendeu e você junta as N possibilidades que fizeram aquele cara gostar de determinado vinho. Você junta tudo isso e aí você parte para o segundo plano, que é montar a carta de vinho pensada para o seu público. Ou seja, primeiro os vinhos que vão harmonizar com os pratos servidos ali e depois
fazer um apanhado sobre tudo aquilo que você teve de conversas à mesa, de informações, de gostos pessoais. Você meio que faz essa soma e aí você chega no contexto do que eu devo ter na carta. E é assim que você monta a sua carta de vinhos. Trabalha com várias importadoras. Várias importadoras, mas eu acho o seguinte, viu, Alberto? Eu nunca fui fã disso. Eu queria mesmo trabalhar com no máximo 2, 3, 4 importadoras, porque não é legal. Quanto mais leque você abre, mais vinho ruim te trazem para você degustar, porque você tem uma Mistral, né? Claro. A Mistral hoje está no topo, quando o assunto é importadora que tem os grandes vinhos do mundo. Beleza. E aí você tem uma importadora pequenina. Aquele cara da importadora pequenina, se depender dele, ele te leva 5 vinhos por semana para você degustar, e de cada 5 vinhos que ele tem, vai ser 1 ou 2 que você vai falar, esse eu acho bacana, os outros 8 eu não quero ter na minha carta. Então, isso é ruim, porque isso te deixa mal, você fica constrangido, isso deixa o dono da importadora, ou o gerente, ou o vendedor, pior ainda, porque te trouxe o vinho na gama de vender e você descartou. Então, isso te traz um problema muito grande. Eu não gosto disso. Eu queria ter uma coisa mais limitada, mais focada. Mas hoje eu tenho um número até grande de importadoras. E também tem como lidar com os preços, né? Porque tem uma grama de preço que não tem tamanho, né? E hoje está acontecendo o seguinte, né? Você tem uma importadora, a melhor coisa que você faz é você fazer a cotação da moeda e vender o seu vinho em reais. Não banque o tonto de vender em dólar, porque isso está causando uma certa raiva do consumidor brasileiro e você vai vender cada vez menos. Se cada vez que eu, consumidor, ligar para o Marcelo, ligar para o Alberto, e o Alberto ou o Marcelo me falam, olha, $20 ontem deu R$ 80, hoje está dando 85. Aí você não quer. Claro. Você não está querendo comprar vinho todo dia baseado no dólar do dia anterior. Você não quer isso. É claro. E aí você fala, mas aí o cara perde. Tá, mas a Decanter perde quando vende, a Gran Cru perde quando vende, a Zarril perde, a Interfood perde, e todas vendem com o dólar já cotado em reais. Você não fica ligando lá, o cara te fala, meu vinho são $20. Quer? É chato verdade. isso. E a sua confraria continua funcionando? Vocês se encontram? Então, a gente parou, né? Porque a nossa confraria geralmente reúne de 12 a 16 pessoas. Poxa. E dessas 12 a 16 pessoas é natural que alguém ali tenha um avô, uma avó ou uma mãe com 70, 80 anos de idade. E aí a gente não pode vacilar porque alguém pode contrair e levar para dentro de casa. Então, a gente está afastado. Mas antes da pandemia, vocês se encontravam regularmente? Todo mês, toda terça-feira de cada mês. E qual foi o melhor vinho que você é que tem algum que você provou? Tem. Eu até hoje guardo na memória um Chateau Margaux, safra 90, garrafa Magnum, que eu achei a coisa mais espetacular do mundo do vinho. Outro foi um Klein Constância, o famoso vinho Klein de Constância, sobremesa sim. sul-africano, safra 1980. E outros 3 vinhos que eu bebi, que eu amei também, foram os famosos Côte Rôti, do Etienne Guigal, o Latour, o Lamolini, o Lalandone. Eu achei uma coisa dos deuses. Então, só para citar alguns, esses foram momentos assim incríveis na minha vida do vinho. E italianos, tem algum assim que... Italiano tem, né? Italiano sempre tem, mas por trabalhar num restaurante francês, a minha referência sempre é mais francesa. É bem difícil encontrar ali nas mesas os tais vinhos italianos. Mas
Sempre Sim. foi mais francesa a coisa. Mas também já tive assim grandes vinhos da Borgonha, mas ao mesmo tempo a Borgonha é a região que eu mais tenho provado vinhos que já passaram do tempo, que já Complicado. oxidaram, que já estão avinagrados, e aí é natural, né? Porque o vinho naturalmente já tem essa tendência. Se você não cuidou bem, não armazenou direito, não comprou no lugar que cuidou bem, a possibilidade é gigantesca. Perguntar ao sommelier, né? Eu acho que isso faz parte do momento, da experiência, né? Quando você está num restaurante, você pedir a opinião do sommelier, fala assim, olha, eu vou pedir esse prato, o que você me aconselha? E aí, obviamente, você vai indicar alguma coisa que seja mais apropriada ao prato para a pessoa, porque imagina, a pessoa vai lá e pede um prato, pede um frutos do mar, por exemplo, pede um mexilhão, e aí me traz um Malbec para acompanhar. Um taná. Possivelmente, por mais que ele goste de Malbec, por mais que ele goste de mexilhão, não é uma combinação tão prazerosa quanto se você tivesse optado por um outro vinho. E a carta é mais focada em Bordeaux e Borgonha ou tem outras regiões da França? Não, é mais focado em Bordeaux e Borgonha, mas eu estou com uma grande necessidade, eu diria, de expandir mais, porque a gente sabe que a França não é só isso, né? Ah, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma coisa que é como é que é o meu cliente. E o lugar que eu trabalho, todo mundo sabe, é um lugar muito clássico. E claro. sendo um lugar muito clássico, quem frequenta ali tem essa linha também de ser muito clássico. Então, Borgonha e Bordeaux é tudo no mundo do vinho. Tom, alguma coisa de vinhos Ah, nacionais? Se tem um momento que todo bom restaurante tem que ter vinhos nacionais, o momento é esse. E aí a gente começou a degustar, vai fazer 2 semanas já, alguns vinhos nacionais, e logo a gente finalmente vai ter uma introdução maior. Mas hoje eu trabalho muito bem com Dom Laurindo, mas é muito pouco, eu não quero ter só Dom Laurindo. Então a gente está ampliando também a venda do vinho nacional na nossa carta. E o negócio é o seguinte, eu sempre me dei conta que é respeito, é dedicação, é boca fechada e opinião só se for pedida, porque se você vai ali, você leva seu vinho, você leva a sua família, você leva seus amigos. Se você quer a opinião do sommelier, você chama e pede. claro, Se claro. você não quer, você não chama e não pede. Você dividir com as pessoas a sua experiência, né? Acho que o vinho não é uma coisa de egoísmo, né? É uma Não, coisa Para de compartilhar. comemoração, É isso mesmo. de compartilhamento. Acho que é outra vibe, né? Não é essa. exato. E você se torna uma pessoa bem melhor, né, quando você inclui. É a famosa inclusão. Eu vejo eu quando vou, eu falo para o maître, ó, se você quiser, pega um copo lá e deguste aqui comigo. E se Claro. quiser, chama o garçom lá, que também está me atendendo, fala para ele degustar também. Agora, É, claro, o garçom, geralmente, se sente uma pessoa menor, né, no bom sentido, o garçom não se sente à vontade de ir é, lá e pegar. Mas se ele se sentir à vontade e quiser pegar do meu vinho, putz, eu nunca me incomodei, sempre claro, ofereci. é verdade. Para a nossa gravação aqui, eu acho que você já respondeu as principais coisas. A gente fica muito contente de começar a semana desse Obrigado, jeito aí. Tom. Eu que agradeço, eu Agradecer. queria muito ter essa chance, essa honra. Vocês dois são dois caras que eu adoro, gosto muito. Obrigado, obrigado. Muito bom. E é o início de uma nova grande amizade aí. E se Claro. Deus quiser, a gente vai fazê-la aumentar cada Ao vez vivo. mais. Esperamos fazer ao vivo o mais breve possível. Exato, o Marcelo precisa ir ao Casserole. Sim. Muito obrigado, Tom.